Pode ir, Roberto. Bom, então, fechando nossos olhos, levando nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, e também aos bons espíritos que nos acompanham sempre, que abençoem esse espaço virtual desfrutado por nós neste momento, e que o desejo do aprendizado, com base nos ensinos da doutrina espírita, seja apenas superado pelo amor em nossos corações, em prol de nossos semelhantes. Agradecemos pela essa oportunidade. Assim seja. Assim seja. Obrigado, Roberto. Então, já vamos descompartilhar. Voltamos aqui à tela. Nós vamos começar hoje com a área nova. Então, vamos dar uma relembrada no anterior, né? O anterior a gente falou sobre a providência, né? O que vocês ficaram do anterior? Tem aquela história de que a gente está na presença da divindade o tempo todo, né? Não, quer dizer, que a gente não consegue fazer nada sem que... Né? Onde é que está esse trecho? Não, foi de 29? Ou seja, não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, no 25, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo. E aí que eu lembro que a gente comentou que, na verdade, se você olhar para as leis divinas, nós estamos imersos nas leis divinas, né? Nas leis da natureza. E aí, todo o universo está imerso na lei de Deus. E dessa já de cara, é uma forma que Deus está conosco. Né? Esse Deus que não é uma figura, nem um ser único. Que é o que ele fala o seguinte, na 27, né? Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber alguma coisa maior que ele, e esse algo seria Deus. Né? Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema, pois se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito, e não se pode conceber a extensão que ele ocupa. O ponto interessante que a gente comentou, eu acho que foi comentamos nos dois grupos, e ainda ouvi esse comentário lá do grupo do Autonomia que eu faço, é da dificuldade que a gente tem que lembrar disso, de expressar em palavras o que é Deus, entendeu? E mesmo de entender a palavra, né? Porque nunca ninguém viu o infinito, né? Então, até mesmo entender o infinito é meio complicado, né? Você entender. Até a pergunta não é o que é Deus, nem não quem é Deus. É que é Deus. É bem legal, né? Pois é. Então, a gente tem que lembrar de que compreender, e assim, e lembrar também que os Espíritos nos disseram que o que a gente consegue compreender é isso de Deus. Tem mais coisa, mas eles, né, a gente não conseguiria. E mesmo isso é complicado, né? Você falar do infinito de Deus, quer dizer, ele não teve início. Exato. Aí você imaginar uma coisa que não tem início, não tem fim, como assim uma coisa que não tem início? Porque a gente não tem nenhum exemplo disso em lugar nenhum, né? A gente consegue pensar no eterno. Teve início e não tem fim. Mas o infinito é complicado. É o contrário. O eterno é que não teve... Não, o eterno... Infinito, não tem começo. Mas não morre. É eterno. Infinito é que não tem fim. Não, infinito que não tem... nem início nem fim. Tá bom. Eterno é que tem início e não tem fim. Nós somos eternos. Nós tivemos início e não temos fim. Nós não somos infinitos.
Entendeu? O infinito não tem fim, ele não tem nem início nem fim, não tem nada. Imaginar isso é complicado, né? Então, entre outras coisas mais, né? Você imaginar Deus. Então, a gente tem que lembrar dessa limitação, né? E ainda lutar com a dificuldade de não antropomorficar Deus, né? Transformar Deus no igual a nós, em algo que seja igual a nós somos, né? Do que nós conhecemos. Né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu marquei aqui no 28 aquele negócio de compreendemos o efeito. Isso já é bastante. Do efeito, remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Né? Mas sua essência íntima nos escapa, como a da causa de uma multidão de fenômenos. Né? Aqui, então, a gente... só voltando uma questão. Deus é eterno. Não, mas as capacidades dele são infinitas. Aqui, não, eu sei, eu estou dizendo, veja, ele é eterno e é infinito. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Deus é infinito. Eu não estou dizendo que ele não é infinito, não. Ele é tanto eterno quanto infinito. A gente é que não pode ser eterno, porque o eterno não tem começo. A gente é infinito, a gente não tem fim. Eterno é que não tem começo? É. Não. Eu acho que no livro dos Espíritos está assim. No livro dos Espíritos tem que aqui, Deus é eterno. A palavra infinito, aqui eu tenho aqui no dicionário. Ó. Infinito, não finito, sem fim, Okay. Limitado ou eterno, é a mesma coisa. Limitado, eterno, absoluto. Inumerável, infinitivo, deixa eu ver o que mais. Infinitude, qualidade do que é infinito. O contrário é finitude, é finito. Então... aqui eu puxei na internet, Wikipedia, aqui apareceu como eterno é algo sem começo e sem fim. Então é infinito, é o que está aqui. Eu equivoquei o termo. Ok, então foi o que eu definimos como o quê? A gente tem começo e não tem fim. Eu esqueci qual é o termo, então. Então a gente é infinito. É infinito. Não é infinito. E eterno é que não tem começo, não é fim. Então Deus é eterno e infinito. Nós somos infinitos só. Não. Infinito e eterno é a mesma coisa. Acabei de te dizer. Não. O eterno é sem começo. Exato. Infinito não tem fim, não, gente. Infinito quer dizer, vai no dicionário, ilimitado e eterno. Não, se você procurar aqui a diferença entre eterno ou infinito, então ele vai dizer a diferença, o eterno não tem início. É a única diferença. Os dois são infinitos, mas o eterno não tem começo. Exato. Por isso que eu estou dizendo que Deus é eterno e infinito. E a gente só é infinito. Tá bom. Então, depois a gente... Porque no meu dicionário aqui apareceu como infinito sendo eterno. E ilimitado, da mesma maneira. Então, depois a gente vê. Tá mais para a ideia de imortalidade, né? O espírito é imortal. Imortal, esse é o termo, desculpa. Nós somos imortais. Isso. Diferente, e aí dentro da nossa imortalidade já é difícil a gente imaginar o mundo acabar, né? E infinitos. Que até está como um dos itens da natureza divina. Deus é eterno, ou seja, infinito, né? Não teve início nem fim. Não, isso aí. Não tem fim. Não teve começo. Não teve Deus começo. É eterno, não tem começo e não tem não eterno. Sempre foi. Que não tem começo, mas assim, a gente é imortal, mas a gente é infinito também. O espírito não se extingue. Uma vez criado, não se extingue. No sentido da posteridade, realmente. Está mais para imortal, né? Porque teve um começo. Foi criado por Deus, teve um início. Então já não é mais eterno. Claro. Porque o eterno tem essa característica de não ter começo nem como nós tivemos. Por isso nós não somos mais eternos. Não entramos nessa categoria. Com respeito ao infinito, na ideia da posteridade, aí sim, seríamos imortais, não teríamos fim. Então seríamos infinitos a partir desse conceito, né? No céu e inferno, inclusive, ele fala... Sinônimos perfeitos, né? Eterno e infinito. Não são sinônimos perfeitos devido a essa
absolutidade, né? Claro. O infinito... Agora tem uma coisa interessante no Céu e Inferno que fala que perpétuo é sinônimo de eterno. Perpétuo, então. Tem. Mas aí depende da tradução, depende qual foi a palavra usada, aí tem que ver um monte de coisa, né? Ok, vamos em frente? Então, relembrando. Aí, mais à frente, a questão da grandeza de que nem todos os efeitos, nós vamos saber quais são as causas em Deus, né? Ou seja, a gente vai julgar a grandeza de Deus pela grandeza do efeito. E não necessariamente conhecer qual é a causa. Né? É o que ele fala. Nós o calculamos, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que produz. Nós não sabemos o que produziu aquilo, né? Será, pois, mais racional? Vamos lá. Aí, no final, a minha parte mais importante, o item 30, né? Ante esses problemas insondáveis, nossa razão deve se curvar. Deus existe, nós já não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom. É sua essência. Sua solicitude se estende a tudo. Não o compreendemos. Nós o compreendemos. Não é não, desculpe. Não, o de vocês está certo, eu acho. O meu está errado. Ele só pode querer nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Nós não... Nós o compreendemos. Está errado. Não é não o compreender. A minha versão estava errada também. Aí corrigiu. Já aprendi isso com outro grupo. Nós o compreendemos. Sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos. Ele só pode querer nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Isso é o essencial sobre Deus. Para saber mais, vamos esperar até que sejamos dignos de compreender. Certo? Faz sentido nosso. Isso aí. O não fica meio... Fica antagônico, né, com o resto. Porque eu vou ter que comprar outro livro, porque normalmente os livros eles são atualizados. Mas esse livro não está sendo atualizado. Tem um monte de erro aqui. Onde é que está esse erro que eu não estou localizando? No 30. No 30. Sua solicitude se estende a tudo. Aí está escrito no meu. Não o compreendemos. Não é não, é nós o compreendemos. Tá. Tem versões da Gênesis, da Fial, que já estão corrigidas. Nós o compreendemos, né? Isso aí. O meu tem não também. Eu estava confiante que a atualização é automática na internet, mas no livro, vou até escrever para eles, no livro da Gênesis não é automática. O meu é a primeira de sim, estou entendendo. Aí eu achei que eu estava comprando a edição mais recente, ou eles não publicaram a edição mais recente, sei lá. Vou questionar eles. Estou esquecendo de fazer isso. Aí nós começamos com a visão de Deus. Hoje. No 31. Para depois a gente ver se dá tempo, a gente começa o capítulo 3. Tá? Uma vez que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos deixando a terra. Tais são as questões que se apresentam diariamente. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa vida e aos nossos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da sua existência. Vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força de gravitação e não vemos essa força. Vamos entender o que é isso aqui. Essa nota é importante. Nesse parágrafo, Kardec se refere aos fluidos, não se refere aos fluidos perispirituais, matéria do mundo espiritual. Não é esse fluido que ele está falando aqui. Mas as substâncias materiais consideradas reais pela ciência do tempo. Ou seja, os fluidos daquela época eram entendidos como substâncias materiais.
O fluido da peste eram os miasmas. Eles consideravam que o fluido de qualquer doença eram chamados de miasmas. Na atmosfera que nos cerca, aparecem partículas, os miasmas, que prejudicam a saúde. A peste que devasta as populações é uma invasão de miasmas impelidos pelo vento, tornando a atmosfera impura e mortífera. Isso está na Revista Popular de Lisboa, como exemplo. Ou seja, o fluido é aquela história dos fluidos que existiam. Né? Quer dizer, o calórico, lembra? O fluido calórico. O que era o fluido? Eram bolinhas imponderáveis que traziam calor. Aí, quando elas se aproximavam de alguma coisa, elas esquentavam. O frio, a mesma coisa. Eram bolinhas imponderáveis que eram frias. Não era a mesma bolinha, era uma bolinha diferente. Né? Era essa teoria dos fluidos que existia naquela época. Né? É por isso que o Kardec muda o nome lá no final da Gênesis, que a gente vai ver, ele tira o nome de fluido, inclusive. Até porque não é um fluido, quer dizer, ele apresenta o fluido perispiritual como um princípio, algo que não é material, e que nós sabemos o que é. Né? Ele não existe no nosso mundo, ele é do mundo espiritual. Né? Essa confusão é muito presente porque Kardec viveu com essa ciência, e ele trouxe o termo fluido vital como hipótese lá como se diz, no Livro dos Espíritos, e aí foi evoluindo com o tempo, e na Gênese ele percorre todo esse caminho. Lá no final a gente vai ver na parte dos fluidos, entender isso daí exatamente, que ele vai explicar. Né? Fechar a questão. Ok, vamos em frente. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por organismos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas no mundo imaterial pela visão espiritual. Somente nossa alma pode ter a percepção de Deus. Né? A gente pode perceber Deus, né? Mas nunca ver, nem quando a gente é espírito. Né? Se eu não me engano, os espíritos que informaram isso. Né? Deve estar em algum lugar no Livro dos Espíritos. Ela o vê imediatamente após a morte, somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Por ela, sabemos que a visão de Deus é privilégio somente das almas mais purificadas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessário para tal. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão. Vamos às comparações. Uma pessoa, isso é uma comparação, tá? Uma pessoa que está no fundo de um vale, envolto por um denso nevoeiro, não vê o sol. Todavia, como já dissemos anteriormente, por causa da luz difusa, ela percebe a presença do sol. Se começar a subir a montanha, à medida que se eleva, o nevoeiro se dissipa. A luz começa a ser cada vez mais viva, mas ela ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está encoberta, porque o menor nevoeiro é suficiente para encobrir seu brilho. Apenas quando a pessoa estiver acima da camada de névoa, chegando aonde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o verá em todo o seu esplendor. Da mesma forma, ocorre com alguém que esteja com a cabeça coberta por vários véus. A princípio, não vê absolutamente nada. A cada véu que tira, distingue uma luz cada vez mais clara. Só quando o último véu sair, perceberá nitidamente as coisas. Assim também ocorre com o licor carregado de matérias estranhas. De início está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, quando completamente depurado, adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à sua visão. Assim é a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é para ela uma verdadeira matéria, bastante grosseira, ainda para certas
percepções. Este envoltório fica mais sutil à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como os véus que obscurecem sua vista. Cada imperfeição superada é um véu a menos, mas somente quando estiver completamente depurada, ela desfrutará da plenitude de suas faculdades. Temos uma nota aqui. 48. Enquanto no mundo físico os corpos são iguais para todos os humanos, colocados no ambiente quente, todos sentem calor, independente de sua inteligência ou moral. No mundo espiritual, diferenciam-se proporcionalmente à evolução moral. O perispírito torna-se mais sutil, ampliando a faculdade do espírito. Seu pensamento e sua percepção vão mais longe. Ele se locomove mais rápido e distante. O passado e futuro se ampliam. Os espíritos imperfeitos, mais densos, ficam limitados. São como prisioneiros de si mesmos. As condições espirituais, portanto, no outro mundo, não estão relacionadas ao lugar físico que o espírito se encontra, mas ao seu grau evolutivo, rompendo com todos os dogmas que descrevem locais como inferno ou céu. A noção de espaço ou localidade é substituída pela de qualidade ou natureza do corpo para se considerar seus efeitos. Tranquilo? Todo mundo já está acostumado com essa ideia, né? O mundo espiritual não tem nada do que a gente tem aqui do material. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Os espíritos imperfeitos não veem, não é que estejam mais distantes dele que os outros, porque todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. Somente as imperfeições individuais são véus que lhes tiram a visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, eles o verão resplandecer. Para isso, não terão necessidade de subir, nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. A visão espiritual, estando desimpedida das vendas morais que a obscureciam, eles a verão em qualquer lugar onde estiverem, mesmo na terra, já que Deus está em toda parte. Tranquilo? Posso fazer só uma... Eu lembrei de uma coisa aqui, só a colocação que fala disso aqui muito bem. Na Bíblia, eu não sei que passagem, onde está, diz assim que ninguém nunca viu a Deus, mas a Jesus ele o deu a conhecer. Tem um livro do Severino Celestino, que é o Analisando as Traduções Bíblicas, que ele busca o hebraico, aramaico, grego, e Opa, congelou. Deus, ele tem a palavra em hebraico para ver com os olhos do corpo, e Jesus ele o deu a conhecer o roer em hebraico, que significa ver com a alma. Então, no português perde o sentido, mas no hebraico é exatamente isso daqui, ver com a alma. Interessante. Algo mais? Não? Vamos em frente. 35. O espírito só se depura com o tempo e as diferentes encarnações. É como alambiques, em cujo fundo ficam algumas impurezas. Ao deixar o envoltório corporal, não supera instantaneamente suas imperfeições. Por isso, depois da morte, não vê Deus, como não via em vida. Mas, à medida que se purifica, tem uma intuição mais distinta. Se não o vê, compreende-o melhor. A luz é menos difusa. Assim, quando alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder a tal questão, não é que Deus lhes apareça ou lhes dirija a palavra para lhes prescrever ou interditar isso ou aquilo, mas eles sentem.
eles recebem os eflúvios de seu pensamento, como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora não os vejamos. Né? Então, lembrando que esse termo fluidos aí não é fluidos perispirituais. Ele usava como sendo esse conceito de algo imponderável que permeava tudo. Né? Esse é o conceito desse fluido. Né? Está em todo lugar. O fluido perispiritual é do nosso perispírito. Né? São coisas, é diferente o conceito aqui no início, que ele usa como exemplo, né? Para exemplificar. Vamos em frente, tranquilo? 36. Nenhum homem pode, pois, ver Deus com os olhos da carne. Se esse favor fosse concedido a alguns, não seria senão no estado de êxtase, situação em que a alma, estando desprendida dos laços da matéria, torna isso possível durante a encarnação. Tal privilégio só aconteceria com almas de escola, encarnadas em missão e não em expiação. Mas, como os espíritos de ordem mais elevada resplandecem, é possível que os menos elevados, encarnados e desencarnados, pasmados com o esplendor que os envolve, creiam ter visto o próprio Deus. É como se víssemos o ministro e o considerássemos o soberano. Faz sentido, né? Quer dizer, os relatos de quando a gente vê espíritos superiores, nos dizem que o que a gente vê é uma luz extremamente azul, que cegante, né? Ou coisa parecida. Talvez alguns tenham tomado isso como sendo a visão de Deus, né? É o mais próximo que eles conseguiram imaginar pela narrativa de alguns, né? De algumas pessoas. Ou dos santos, né? Hein? Ou de algum santo. Né? Ou de algum santo. Não, os relatos estão em todos os lugares, né? Hoje em dia você tem aquela história de pós-morte, né? A pessoa quase morre, né? E aí a visão é sempre um túnel com uma luz enorme, azulada. EQM. Experiência de quase morte. Isso. E a visão é a mesma. Então, tem a ver com essas percepções que poucos tiveram e que não se sabe se eles entenderam direito ou não, mas a visão foi essa, né? A visão que foi vista foi essa. Então, o que ele está narrando aqui é uma possibilidade, né? Não um fato, né? Uma descrição de Deus, né? Não tem nem a descrição do que é um espírito no mundo espiritual, quanto mais querer saber Deus, né? Querer imaginar como é que Deus se apresentaria. Difícil. 37. É a tal da falta de informação, né? Da mesma forma que aqui, às vezes, as coisas nos parecem, tem uma aparência de maravilhoso, extraordinário, sobrenatural, né? Que não obedeceriam às leis naturais. Se a gente desencarna, não tem a informação, o conhecimento das leis morais, e vê uma coisa que nos parece maravilhosa, fantástica, a gente vai considerar que ela é mesmo, né? Essa luz aí só pode ser de Deus, ou enfim. Eu acho assim, não, a gente tende a relacionar com as coisas do mundo material. Já é um erro, porque o mundo espiritual não tem nada a ver com o mundo material. As leis são outras, a gente só sabe disso. Daí, até aquela ideia, né, de algumas manifestações de espíritos que dizem: estou sendo punido, estou sendo castigado. A impressão que ele tem é de que me botaram ali. Estou passando frio, estou passando fome, alguém pegou e me botou ali. Isso. Não é Mas consciência. isso aí tem mais a ver com aquela história do hipnotismo, do sonambulismo, da autoilusão. De você se autoiludir de que você está vivendo aquela situação. É onde você tem uma freira vivendo num convento, é onde você tem pessoas... É uma confusão entre o sofrimento moral e a dor física, né? A pessoa, de fato, ela está em sofrimento moral. Não, isso aí... Mas ela não está no sofrimento, ela não está com a dor física, ela não está passando por isso. Isso aí é também. Isso aí que é uma autossugestão. Isso tem a ver com o que a gente está estudando lá em Mesmer, né? Que é aquela história que o magnetismo mostra, do sonambulismo, diferentes graus. A gente tem uma ilusão no final, né? Muito mais profunda que o mero hipnotismo, né?
é uma autossugestão muito poderosa, que faz com que a gente construa junto com outros espíritos que têm a mesma visão, construa um mundo nosso, no mundo espiritual. Na medida que a gente vai se livrando disso, esse mundo desaparece. Né? Esse mundo se apresenta, imaginamos, como sendo um mundo espiritual. Né? Não como um mundo material. Na verdade, o que cada um vai ver tem a ver com as crenças dele, né? Também. Ele vai montar na cabeça dele o que ele espera ver e é o que ele vai ver. É que, na verdade... Ele vai traduzir de acordo com as crenças. Então, por exemplo, um espírito vai falar que viu o diabo e ele vai ver o diabo. Porque ele vai traduzir como sendo o diabo. Sim. Né? Então, por exemplo, como o Pedro estava dizendo... Oi? Ele vai fazer essa leitura de acordo com o que ele conhece. Com o que ele acredita. Pedro estava dizendo assim, ou um santo. Ele vai ver um santo, ele vai ver o anjo, ele vai ver Deus, ele vai ver o que ele quiser. Né? O que ele imagina. Eu ouvi uma vez um palestrante contando o caso de uma sessão medíocre que ele participou e o espírito só chorava. Na segunda sessão, o espírito retornou, continuava chorando e falando que era um demônio. Eu sou um demônio. Meu Deus, mas tanto espírito assim, né? Mais rebelde, às vezes aparece. E não diz que é demônio nem nada, mas você percebe que é um ser ainda muito rebelde, tudo. Mas esse espírito, com certeza, está se autossugestionando. E aí, com muita conversa, esse espírito havia sido encarnado uma freira. E aí, quando ela desencarna, ela se vê viva. E ela pensa, olha, tudo que eu imaginei é o seguinte, se a pessoa vira um espírito, ela vira um demônio. Então, ela começou a chorar desesperadamente, porque na crença dela, na cabeça dela, você virou um espírito, você continua vivo, e está no mundo dos espíritos atazanando, entre aspas, os outros, a pessoa é uma entidade ruim, é um demônio. E, enfim, isso aí foi uma autossugestão fortíssima dela, que parece que demorou muito tempo para ir devagarzinho, acolhendo, até que ela foi sendo esclarecida. Às vezes também o que acontece é que é uma autossugestão, ou seja, ela está se auto-obsediando, mas é também, às vezes, uma condição hipnótica, que ela está colaborando. Né? Alguém disse para ela, a gente tem um caso num dos livros de André Luiz, por exemplo, eu tenho a impressão que é a libertação da loba, que ela se sente, é dito a ela que ela é uma loba, e ela plasma o perispírito como loba, porque ela aceita a sugestão pela culpa. Porque a sugestão ela só vai acontecer se tiver uma repercussão interna. Eu acredito... Você merece não ter braço. Você não tem braço. Você acredita que você não merece ter o braço, você foi punido. Então, por que eu vou ter o braço quando eu vou para o mundo espiritual? Eu tiro o meu braço. Aquele exemplo do Paulo. É a mesma lógica. Por algum motivo, eu acredito que eu sou um demônio. Que eu fiz tanta coisa errada, eu estou me punindo, eu estou pagando, estão me fazendo pagar, ou estou pagando pelo que eu fiz de errado. Aí você se ilude. Todos nós temos essas ilusões de diferentes graus, eu imagino. Porque a gente tem as imperfeições. Na medida que a gente vai resolvendo elas, a gente vai começar a enxergar o verdadeiro mundo espiritual. Não. Isso a gente vê também, só uma observação aqui, como que a sugestão ela pode ser poderosa, né? Dependendo da pessoa, como que a gente precisa tomar cuidado. Ah, sim. Não, e assim, o que eu acho engraçado, que eu aprendi agora que a gente está estudando o Mesmer, é que é isso, né? Quer dizer, o que Mesmer fazia é muito, muito além pelo sonambulismo do que você tem hoje no hipnotismo. É muito além, muito mais profundo, e não é o hipnotismo. O que o pessoal pratica hoje é hipnotismo. Quer dizer, então é possível a gente chegar num estágio muito além, né? Que Mesmer já conseguiu isso, ele conseguia essa conexão. Então a gente imagina o quanto a gente não sabe, ou deixou para lá, né? E que realmente só vai saber isso se você estudar o mundo espiritual. Né? Ficar no mundo material, você não vai conseguir chegar lá nunca. Né?
Foi o que aconteceu né, provavelmente com essa parte da matéria. Né? Bom, vamos lá. Nós estamos aonde? 37. Fala sobre isso. Sobre qual aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos desse favor? Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? É que a linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe entre nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como os cegos, aos quais se procura em vão fazer que compreendam o brilho solar. Nosso vocabulário está limitado às nossas necessidades e ao âmbito de nossas ideias. O dos selvagens não saberia descrever as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores do céu. Nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los, e nossa visão, muito fraca, seria ofuscada por eles. Ok? Foi o que a gente acabou de falar, né? Vamos em frente? Então, vamos para o próximo capítulo. O bem e o mal. Capítulo 3. Nós vamos ver sobre a fonte do bem e do mal, o instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Então, vamos lá. Fonte do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo esse princípio toda sabedoria, toda bondade e toda justiça, tudo que provém dele deve compartilhar esses atributos. Pois o que é infinitamente sábio, justo e bom, não pode produzir nada irracional, mal e injusto. O mal que observamos não pode ser originado dele. Ok? 2. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seja ele chamado Amram, seja Satã, aí ele explica aqui o termo Amram, se eu não me engano. O zoroastrismo, religião ancestral da Pérsia, propunha a existência de deuses gêmeos, Ahura Mazda, da bondade e da luz, e Angra Mainyu, o Amram, deus das trevas e do mal. O mundo estaria numa batalha entre o bem e o mal. Satã, personagem na Bíblia, é identificado como anjo caído no Novo Testamento. Percebe como as religiões ancestrais nos ajudaram a criar o judaísmo, o cristianismo e tudo mais. Né? Isso já existia lá atrás no zoroastrismo. Tá? Então, vamos lá. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, seja ele chamado Amram, seja Satã, de duas uma. Ou ele seria igual a Deus, e por consequência também poderoso e eterno, ou seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que o outro está fazendo, opondo-se mutuamente. Essa hipótese é inconciliável com a harmonia que se revela na ordem do universo. Tranquilo? Então, não dá para imaginar que tivesse dois seres, que existem dois seres com o mesmo poder, senão ia ser uma tremenda instabilidade. Né? Cada um vencia uma hora e o mundo ia ser uma estabilidade constante. No segundo caso, sendo inferior a Deus, esse ser estaria subordinado a ele. Não podendo ser eterno, como ele, sem ser seu igual, só poderia ter sido criado por Deus. Deus criaria um ser mau. Assim, por exemplo, como Roberto, por exemplo. Né? Ele bota imagem de criancinha aí, mas não engana a gente, não. É de uma lógica impressionante, né? É. Pois é, não podendo ser eterno, como ele, sem ser seu igual, só poderia ter sido criado por Deus. Se foi criado, só poderia ter sido por Deus. Nesse caso, Deus teria criado o espírito do mal, que seria a negação da infinita bondade. Né? Ou Deus é infinitamente bom ou não é.
Se ele é infinitamente bom, por que ele vai criar algo ruim, né? Algo voltado para o mal? Não há motivo para isso. 3. Conforme certa doutrina, o espírito do mal, criado bom, teria se tornado mal. E Deus, para puni-lo, teria o condenado a permanecer eternamente mal. Isso aqui é maldade, né? Dando-lhe a missão de seduzir os homens para lhe induzir ao mal. Ora, podendo uma única queda custar-lhe, eu já volto aqui, custar-lhe os mais cruéis castigos pela eternidade, sem esperança de perdão. E isso não haveria só uma falta de bondade, porém, uma crueldade premeditada. Então, Deus é cruel premeditadamente. Ele acorda, para quem que eu vou fazer mal hoje? Né? Porque, para tornar a sedução mais fácil e melhor ocultar a armadilha, Satã estaria autorizado a se transformar em anjo de luz e simular as obras próprias de Deus, até o ponto de nos enganar. Assim haveria mais iniquidade e imprevidência da parte de Deus. Porque, dando toda a liberdade para Satã emergir das trevas e se entregar aos prazeres mundanos para arrastar os homens, o provocador do mal seria menos punido que as vítimas de suas artimanhas. Pois estas, caindo por fraqueza, uma vez no abismo, não mais podem sair. Lembra disso, né? Deus permitiu o inferno. Deus lhe recusa um copo de água para saciar sua sede. Imagina ele lá com vários monitores, com todos nós morrendo de sede, queimando, e Satã lá e pedindo mal para a gente. E durante toda a eternidade, com os anjos, ouve seus gemidos, sem se deixar comover, ao mesmo tempo que permite a Satã todo o prazer que desejar. Bela imagem de Deus que os cristãos fazem, né? A imagem bem boa, né? Bem legal. Deus vendo o nosso sofrimento e se regozijando com o nosso sofrimento. De todas as doutrinas sobre a teoria do mal, esta é, sem dúvida, a mais irracional e a mais ofensiva para a continuidade. Ele indica, dá uma olhada no céu e inferno. Os demônios. Ou seja, por isso que não faz sentido. Demônio, ser do mal, não faz sentido nem você ter uma... Sabe aquela história? Não, alguém é mandado para fazer mal para mim. Não existe. Cai por terra muitos dogmas. Mal, hein? Cai por terra muitos dogmas, né? Cai por terra todas as questões voltadas para o mal, caem por terra. Entendeu? E a gente vai mais adiante ver a gente sabe qual é a concepção do bem e do mal, né? O que é o mal? É a ausência do bem. Simples isso. O mal não existe possível. Ele é uma ausência do bem. De algo. Como a escuridão não existe, é só a ausência da luz, né? Justamente, é o mesmo conceito. Esse conceito é perfeito. E aí você vê todos os dogmas que a gente tem até na própria doutrina espírita, né? A história do obsessor, como sendo alguém que vem fazer mal a você. Não tem ninguém que vem fazer mal a você. E nem você volta com raiva de ninguém para fazer mal a ninguém. Você pode estar equivocado, pode estar achando que está fazendo alguma coisa, mas não é que você veio fazer mal. Não existe um ser mal. O ser mal não existe. Existe quem ocasiona o mal por ignorância, por falta de conhecimento. Mas não... Deus não cria isso. Não, Deus não cria, mas existe ser mal. Existe um ser que ocasiona... Ele fala do mal como essência. Não existe ninguém em essência mal. Mas ele é mal provisoriamente. Mas o mal existe como? O mal existe pela ausência do bem. Ou seja, se a pessoa vem para cá com uma visão equivocada e ela está cometendo erros por suas imperfeições, quando a gente é imperfeito, eu faço mal. O fato de eu ter qualquer imperfeição me proporciona a capacidade de fazer o mal de uma forma ou de outra. Ou para mim mesmo, ou para até outras pessoas. Mas não é que eu fui feito mal, ou que eu fui designado mal num certo momento. Nem temporariamente, nem permanentemente.
É a história do obsessor. O obsessor, ele não faz mal a ninguém. Ele é exatamente como a gente encarnado. Ele faz algo que ele acha que está fazendo bem. Ele acha que aquilo é o certo para ele. Ele faz mal intencionalmente. Como Segundo- tem encarnado que faz mal intencionalmente. Agora, ele faz mal porque ele está equivocado. Ao tentar fazer o mal pelo outro, ele está fazendo mal a si próprio. Ele não percebe. Não, Mas não. a intenção é prejudicar, sim. Na verdade, esse mal que ele faz, ele entende que seria uma justiça. Justiça. E ele está aplicando. É o mal, ele tem noção de que é o mal, mas ele está equivocado nesse conceito de aplicação de justiça, entre aspas. Até mesmo porque talvez ele ache que existe um Deus lá em cima que deveria punir. Não, eu estou punindo porque é o meu direito de punir. Né? É o mal que a pessoa faz. Agora eu vou perguntar para vocês. Vamos ler o 4 aqui, porque no 4 Kardec está falando justamente disso. Então vamos seguir, antes de encerrar essa conversa. Aí no 50 aqui, deixa eu ler a nota, né, que eu gosto de ler toda, lá em cima. Ora, podendo uma única queda custar, né? Ele fala assim, a queda para religiões dogmáticas representa um evento no qual o homem em sua origem, cometendo uma falta grave contra Deus, perdendo sua santidade, justiça e sabedoria originais, caindo por castigo na condição presente com sofrimento, ignorância, arrastamento ao pecado e morte. Ou seja, haveria degradação da alma, que é o que a gente estudou já, né? De que as religiões ancestrais, todas elas acreditam na queda. Né? A doutrina espírita sabe que isso não existe. Né? A doutrina espírita, fundada no conceito da evolução da alma, desde simples e ignorante, por seu esforço, estabelece, por essa sólida lógica, sua teoria. Tá? Vamos lá, então. Então, só explicou o termo queda aqui, lá em cima. Que é um termo importante, né? Quer dizer, ou seja, Deus nos tira toda a capacidade. É cruel, é vingativo, porque a gente cometeu um erro, o que seria, inclusive, impossível. Né? Se eu sou perfeito, como é que eu vou cometer um erro? Né? Mas aí a gente cai e aí você é punido. Né? 4. Entretanto, o mal existe e possui uma causa. Há várias classes de mal. Vamos dar uma olhada aqui no 51. Deixa eu ir lá, porque essa é grande. Na época de Allan Kardec, a filosofia ensinada nas universidades, na escola normal e nos colégios era o espiritualismo racional. Na disciplina de moral teórica, uma das ciências filosóficas, ensinava-se a diferença entre o mal físico e o moral. Para demonstrar uma revolucionária teoria fundamentada na liberdade pessoal, contrária ao dogma da queda e do castigo divino das religiões ancestrais e da coerção externa pelo materialismo. O mal físico consiste em dor, doença, morte. São consequências inevitáveis da organização dos seres sencientes. Estimulante essencial para a sua atividade. Tranquilo aí? Ou seja, o que nos ocorre, se eu sinto dor, eu vou evitar de tocar na fogueira, né? Eu estou aprendendo. A minha sobrevivência depende disso, né? Quando eu sou um ser instintivo, primitivo, nesse caso, né? São consequências inevitáveis da organização dos seres sencientes. Estimulante essencial para a sua atividade. O mal moral é a condição fundamental da liberdade. Sem o mal, o bem não é possível no mundo. Pois se o homem não pudesse errar, não estaria livre, nem seria capaz de fazer o bem. Essa vida é uma época de provação. E sem o mal físico e moral, não há lugar para coragem, paciência, dedicação e demais virtudes. Né? Isso é anterior ao nosso amigo. Claro. A teoria moral espírita foi um desenvolvimento do espiritualismo racional. O espiritismo repousa, pois,
sobre princípios gerais independentes de todas as questões dogmáticas. Ele tem, é verdade, consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Então, aí, o que ele explica o mal aí, na verdade, a gente usa, na teoria moral que a gente está estudando, a autonomia, e o Paulo usa o termo, em vez de mal, ele usa sofrimento. Sofrimento físico e sofrimento moral. Então, a primeira diferença é o seguinte, né? Lembrando vocês, se não vou falando se vocês não sabem. Sofrimento físico só tem no mundo material. Não existe no mundo espiritual. Tá? Para tirar a famosa dúvida, quando um espírito diz que está sentindo frio ou qualquer tipo de sofrimento no mundo espiritual, ele está iludido, ele está se auto-hipnotizando e acreditando devido a outro tipo de mal, que esse sim segue conosco através de todas as encarnações e desencarnações, que é o sofrimento moral. É o sofrimento moral que faz com que eu tenha um perispírito do formato de uma loba, como a gente falou, ou que eu acho que eu sou um demônio, me transformo num demônio, como eu imaginei que fosse, ou que eu não tenho um braço porque eu fui punido e continuo em pecado, mesmo depois de desencarnar, e eu continuo sem o braço. Por quê? Porque não existe. O perispírito não é um corpo material. Você não pode sentir sede. Você não pode sentir dor de tipo nenhum. Não existe sistema nervoso. Não existe nada disso. Isso é aquela questão que a gente falou da autoilusão. O mal é necessário porque, no mundo físico, é importante para que a gente possa balizar nossas ações. Para que a gente saiba que certas coisas não nos levam ao bem. Elas não são coisas do bem. Tá? Seja por aspectos morais, seja porque eu meti o dedo na tomada e tomei um baita de um choque. E doeu para dedéu, porque eu estou no corpo material. Certo? Então, está muito ligado com as questões do espiritualismo racional. Tá? Então, vamos lá. Há várias classes de mal. 2 tipos. O mal, o mal ou o sofrimento, né? Ele fala mal aqui, físico ou moral. Em primeiro lugar, há o mal físico e o mal moral. Também podemos classificar os males entre aqueles que o homem pode evitar e os que são independentes de sua vontade. Entre esses últimos, é preciso incluir os flagelos naturais. Ok? Na Terra, né? O homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender todos nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Julga as coisas do ponto de vista de uma personalidade, dos interesses e das convenções artificiais que criou para si mesmo, não pertencentes à ordem da natureza. É por isso que, em geral, lhe parece prejudicial e injusto aquilo que consideraria justo e admirável se conhecesse sua causa, seu objetivo e o resultado definitivo. Ao investigar a razão de ser, a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo tem a marca da sabedoria infinita e se curvará ante a essa sabedoria, mesmo em relação a coisas que não compreenda. Tranquilo? Ou seja, até mesmo os flagelos naturais não são coisas ruins. São o que são. São coisas que acontecem na natureza. Tá? Aí você inclui desde essa pandemia que a gente está vivendo até o famoso tsunami, que não foi, obviamente, não foi um desencarne coletivo. Isso não existe, desencarne coletivo, porque Deus não pune ninguém, Deus não manda ninguém para punir e não pune ninguém diretamente. Então, não existe essa história de acidente coletivo, o avião caiu, todo mundo que estava lá merecia, o tsunami aconteceu e foi todo mundo que estava naquele exato lugar, foi punido. Deus não faz isso, nem manda ninguém fazer, e não permite que ninguém faça. Eu vou te interromper um minutinho, Satira, essa questão do desencarne coletivo. Não é ele que ele existe. Ele não é uma punição. Não é assim, vamos colocar todo mundo ali e vamos punir todo mundo tirando a vida. Não é isso que acontece. A gente sabe que nós
nos sujeitamos a certas provas pelas quais a gente escolhe por acreditar que aquilo ali vai nos ajudar a progredir moralmente. Exato. Então, que o desencarne coletivo existe, ele existe. Para eu escolher Não é uma punição. Mas para eu escolher estar no tsunami, eu tenho que saber que ele vai existir. E não existe, nós temos livre-arbítrio. Nós Não, temos eu só acho que a gente devia pesquisar um pouquinho mais sobre desencarne coletivo, porque é uma questão bem complexa, assim, e não é, a gente não pode negar a existência porque acontece. Isso aí Claro, não, até porque as pessoas se reúnem por afinidade, inclusive Exato. afinidades de provas. Existe uma afinidade, existe uma sintonia, é uma coisa, não é tão simples assim, não. Então, pesquisa um pouco mais. A minha leitura até aqui Uma diz coisa, a questão das famílias espirituais. A gente tem a família de carne, nós temos a família espiritual também. No decorrer da vida, a gente se aproxima, a nossa sintonia, às vezes, nos aproxima, certas circunstâncias, oportunidades, mais ou menos dessa forma, mas o desencarne é uma coisa, assim, complicada de entender, o coletivo, não é tão fácil assim, não. Pois é, mas assim... Não é, eu fui só porque eu imaginei que poderia acontecer, não é assim. Não fosse para vocês pensarem em resolver, tá? Como é que você vai saber que vai existir, prever, vacinar, determinar um tsunami? Pois não, mas não é por aí. Não, você pode achar que não é. Eu estou dando alguma... Não é um determinismo. Você está querendo dizer ou é determinismo ou não é? Então, não é. Eu te falo que não é um determinismo, não. Da mesma forma que é o nosso desencarne individual. Ele é totalmente determinado? Não. A gente pode influenciar de várias maneiras. Pode ir atrás, que eu já fui. Diz que as pessoas estão reunidas para pagar por alguma coisa. Não. Esse conceito está equivocado. Esse negócio de pagar e punir, isso aí está equivocado. Então, não é esse o conceito. Qual o conceito, então? Por que você desencarna? Por que você desencarna individualmente? Individualmente, chegou minha hora, porque esgotei, entendeu? Se eu não fiz nada que me prejudicasse, a gente sempre faz algumas coisas, eu vou antes. Você pode influenciar nesse momento do desencarne para que ele aconteça mais cedo? Posso, mas mais tarde. Sim, eu posso, mas pelas minhas ações, somente por elas, e não por dádiva divina. A gente considera que existe só o organismo individual ou existe um organismo social, um organismo de uma comunidade? Não, social não. Essa descrição não existe. Ela existe como ilusão de cada um. Não existe uma comunidade, um organismo, vamos dizer, social, não? Não existe. Nós somos uma grande comunidade de espíritos, encarnados e desencarnados. Variamos de lugar. Não existe o nosso lar. É como admitir que existe céu. Não existe céu. Não existe inferno. Não existe uma comunidade de espíritos como comunidade. Se assim fosse, Satiro, não existiriam famílias espirituais, afinidades, grupos que caminham juntos por diversas encarnações. Esse é um outro conceito que você tem que ver qual é a grandeza disso. Uma família espiritual são todos aqueles que eu tenho afinidade. Isso vai depender do meu grau de evolução. E não de existir um local onde eu me reúno com a minha família. Não existe. Existe um grupamento com o qual você caminhou junto, às vezes você coletivamente, você adquiriu certas virtudes. Não existe lugar nenhum em Kardec. Em Kardec não tem lugar nenhum. Pode ir atrás, me traga Kardec dizendo isso. Você diz que o Kardec diz a afinidade dos espíritos, mas não que existe um grupamento. Você está vendo isso. Deixa eu só dar uma lembrada em André Luiz e Nosso Lar, que nosso lar tem dor, nosso lar tem comida, nosso lar o espírito precisa dormir, nosso lar teve revolta por carne, que eles queriam comer carne e não podiam, houve uma revolta, isso existe no mundo espiritual? Isso é ilusão. Tudo isso não é uma carne, né? Era uma comida mais substancial. Por espíritos afins, que são espíritos obviamente inferiores, como nós. Vê, existe se a gente pensar que aquele espaço de reunião
de espíritos que pensavam as mesmas coisas e queriam as mesmas coisas, podiam até fazer esse tipo de revolução. Isso não faz existir algo. A ilusão não torna algo real. É uma ilusão. Continua sendo uma ilusão. Ilusão. Nosso lar não tem nada a ver de espírito superior. Nosso lar é no umbral. Mas não existe umbral. No próprio André Luiz, você vai ver desencarnações. Vou dar um exemplo. Do próprio André Luiz. Passou 8 anos no umbral. Ele dá relatos, por exemplo, da menina que desencarna, o namorado está lá para chamá-la, e aí ela fica assustada, vem algumas pessoas que se dizem médicos e levam ela embora. Onde está o umbral dela? E tantas outras demonstrações. Então, esse umbral, para quem não entende, é algo real. Para quem sabe decifrar o que está nos livros, e aí a dificuldade, vê que é uma ilusão. Estado de consciência. Estado de consciência. Na medida que eu me torno, eu vou eliminando as imperfeições, eu vou saindo. Eu não tenho mais esses lugares, porque eu não crio mais ilusão. Eu sei exatamente o que é o mundo espiritual. Aí sim, aí eu estou enxergando o mundo espiritual. Enquanto isso, eu estou me iludindo. Mas, assim, isso aí é o não, o que não é, entendeu? André Luiz não é isso. Mas não é o caso de dizer o que o André Luiz é ou não é. Vamos ficar em Kardec. Kardec não traz esse conceito de grupamento em lugar nenhum. Eu sempre fui atrás. Eu acreditava nisso, sempre acreditei nisso. E eu fui atrás e não achei lugar nenhum de Kardec. Eu li todas as obras de André Luiz 2 vezes, do começo ao fim, sempre. E estava lendo a terceira, no ano passado. Desisti. Falei, chega. Só uso como base de pesquisa, para confirmar que tem um monte de conceito, minha opinião, tá? Que eu aprendi em André Luiz, e eles estão errados. Kardec não diz isso. Kardec em nenhum momento diz isso. Entendeu? Você falou em desencarne coletivo, eu também nunca tinha pensado nisso, comecei a pensar agora, para dizer a verdade, e até que tem o sentido da fatalidade existe. Vou pegar um exemplo assim prático, um acidente de avião. Aí um desencarne coletivo, todas aquelas pessoas que estavam presentes ali, os passageiros que morreram, digamos, pela ideia do desencarne coletivo. Ora, nós sabemos que 99% dos casos de acidentes de avião é por conta de falha humana. Então já haveria, raciocinando por esse como eu falei, eu imaginava que existia realmente, mas agora conversando assim, comecei a pensar um pouco diferente. Vamos imaginar então que houve um acidente de avião e os passageiros que morreram faziam parte de uma família espiritual que combinaram de desencarnar junto como uma expiação. Mas aí, para pensar dessa forma, eu tenho que imaginar que o piloto ele vai cometer uma falha naquele voo, então já existe um determinismo aí. E o piloto responsável pelo acidente, pela morte dos 200 e tantos passageiros, ele se torna, então, objeto da expiação. Então, há um determinismo. Então, realmente, balança um pouco. Foi o diabo ou foi o ser todo-poderoso que ninguém sabe, que determina, que sabe tudo e que determina. Foi o piloto que causou a morte, então ele já estava fadado para provocar aquele acidente, entre aspas, provocar, né? E então, aí matar os passageiros que desencarnem. Então fica realmente estranho. Tem que pensar melhor sobre. Deu balançado mesmo. Aquele episódio que o Chico conta do circo que pegou fogo, que matou todas as pessoas que estavam lá dentro. Então houve uma falha humana ali no ligar lá dos fios que causou o curto-circuito. Então houve um determinismo, estava determinado que alguém trabalhasse mal na preparação lá da fiação elétrica, que ocasionaria um incêndio que mataria todas aquelas pessoas reunidas, coincidentemente ou não, né? Não há coincidência, mas por fazerem parte de uma família espiritual que já haviam combinado desencarnar num acidente provocado por um incêndio. Aí tem que ligar muitas circunstâncias favoráveis a esse acontecimento e um fator humano, geralmente, que cause esse carne, né? Poderiam se casar, mas o ponto é o seguinte: por que aquelas pessoas vão morrer juntas?
Como é que você sabe que elas vão morrer juntas? O fatalismo já determinando o que vai acontecer, né? O meu ponto foi esse. Meu ponto foi esse. Eu fiquei pensando muito nisso. Falei, peraí, A gente está considerando, então, que existe acaso, né? Então, o o acaso piloto não está ali existe. por causa Não, do o acaso. acaso não existe. Eu acredito Se o nisso. acaso não existe, todo mundo que estava ali não combinou, se atraiu para ter um desencarne coletivo. Desencarne coletivo tem Kardec, sim. Mas aí volta para o As determinismo. vidas, inclusive. Volta para o determinismo, porque você antecipou uma ação que ia causar um acidente, por exemplo, do avião. Antecipou-se uma ação que ia causar um acidente. Olha, aquele piloto vai cometer Se a um gente ato... considerar que não a história de expiação ou castigo, vamos tirar isso, que eu acho que talvez a gente esteja batendo nisso para se pegar com a história das partidas coletivas. É na Gênese que Kardec fala, inclusive, isso também. Que os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Então, é falado de desencarne coletivo, sim. O que a gente tem que pensar, gente, é se no mundo material a gente é atraído para relações destrutivas, para o bem, para o mal, tudo mais. Mas Não, quê? Você falou que nós somos atraídos. Eu não acredito que a gente é atraído. A gente escolhe. A gente escolhe. A gente é atraído porque nos interessa. Nesse sentido, sim. Mas sou eu que olho para você e digo assim, eu me interesso por isso, ou por você. Eu falei exatamente isso. A gente é atraído. Eu não estou falando que existe uma atração externa me chamando, não. Eu estou dizendo a gente é atraído pela doença. Pela vibração, né, Valéria? Claro, pela doença, pela vibração. É isso. pela doença, pela cura, pela culpa. Até aí está tudo bem. O ponto é o seguinte: como Pronto, é que você então é até aí que está tudo bem. E aí... lá no tsunami? Como é que você foi atraído para aquela praia de tsunami junto com todo mundo? Porque lá você sabia que ia ter alguma coisa? É isso? Mais ou menos. Aí existe o acaso. Aí, pois é, resolve essa parte. E, assim, só para esclarecer, o acaso não existe por quê? Tiro, da forma como você está falando, você está negando que o livre-arbítrio existe no mundo, no plano espiritual. Porque a gente escolhe muita coisa lá. Não? Não. A gente não escolhe nada lá no plano espiritual, não. Mas você não escolhe... as nossas provas. Não, você não escolhe o detalhe. Isso não é escolhido lá. Isso não é dito em nenhum lugar. Então, veja só. Se a gente não acredita nisso, todo mundo que morreu no tsunami é um bando de azarado. Um bando de azarado que foi lá, chegou uma onda gigante, o acaso atraiu todo mundo e os azarados foram-se embora para o mundo espiritual. A mesma lógica do tsunami, de quem morre lá, é a lógica de eu sair aqui, bater o carro e morrer. É a mesma lógica. Não é algo que foi, como se diz, não se reuniu as pessoas lá. Foi o acaso. Sempre é o acaso. As leis da natureza explicam que o acaso não existe. Então, peraí. Então troca, Silvia. Ao invés de acaso, foi o azar ou a sorte. Então, aí eu, na hora de pegar aquele avião, aí esqueci meu passaporte. Aí eu saio, eu disse que eu sou sortuda. Aí todo mundo do avião que caiu é azarado. Então, a gente muda acaso por sorte e azar. Não, mas não é acaso. O acaso não existe. Sabe essa frase? Então, vamos pegar outra pessoa. Então, foi Deus mesmo que derrubou o avião. Foi Deus que botou a onda. Não. O avião caiu com um erro humano. Alguém foi lá e errou, o mecânico errou, esqueceu uma chave de fenda lá, o avião caiu. Então, e os azarados, por acaso, morreram. Alguém foi lá e botou uma bomba, mas isso não quer dizer que eu sabia. A gente está chovendo molhado. Não vai, alguém botou uma bomba, ninguém sabia. E ninguém sabia. Vamos pesquisar essa questão, porque eu acho assim, onde? uma coisa é a gente debater opiniões, mas é importante a gente saber o que a doutrina fala. Até o momento. Aqui ninguém deu uma fonte, ninguém deu uma opinião fundamentada. Fundamentar significa que a gente separa a fonte. Escolher o que eu quero. Cite para mim a fonte onde você leu que o desencarne coletivo não existe ou que ele é obra do acaso. Na Gênesis. Vai adiante na Gênesis e pesquisa. Eu li na Gênesis. Qual item? Todos esses materiais eu estudei na Gênesis, buscando um pouco fora dos outros livros. Mas a Gênesis, para mim, explicou tudo isso.
Mas qual capítulo, assim? Amiga, eu não sei. Pode voltar isso na próxima aula, então. Uma parte que fala sobre isso na Gênesis, específica, que fala sobre isso. Só olhar aqui. A minha sugestão é essa. Vamos voltar, então, se for o caso. Lá na frente. Lá na frente na Gênesis. Isso aqui não é aqui, isso é lá na frente na Gênesis. Pois é, porque eu acho que aqui você tem alguns pontos que mostram isso. Aqui, falando do mal... Só voltando para o trecho que tem na Gênesis, falando de ocasião das partidas coletivas como meios providenciais do renovamento da população corporal do globo. Então, tem uma questão... Para providencial não quer dizer que é determinado, que isso é um karma coletivo. Não está falando em determinismo, não. Determinismo é algo que está escrito. Eu não acredito nisso. Não acredito em destino, nem acredito em determinismo. O único determinismo divino é que nós seremos felizes e somos perfeitos. Seremos perfeitos. Então, vamos continuar. Tá bom. Mas aí fica um conceito aqui, porque, na verdade, não há... Eu pesquisei. Não sei te rever agora, foi o ano passado. Porque essa é a primeira coisa que me veio à cabeça. Entendeu? E não encontrei em nenhum lugar de Kardec. Pode procurar. Você não acha. O que você acha são as coisas que te mostram que isso não está certo. Isso é um conceito que nos foi colocado por outros e que não é espírita. Não está na obra de Kardec. 5, né? 5. O homem recebeu uma inteligência por meio da qual ele pode afastar ou, ao menos, diminuir bastante os efeitos dos flagelos naturais. Quanto mais conhecimento adquire e avança na civilização, menos essas calamidades são desastrosas. Com sábia organização social, poderá até mesmo neutralizar seus efeitos, quando não puderem ser totalmente evitados. Dessa forma, para os mesmos flagelos que são úteis na ordem geral da natureza e para o futuro, mas que nos atacam no presente, Deus deu ao homem, com as faculdades com as quais dotou o seu espírito, os meios para paralisar seus efeitos. Certo? Assim, o homem limpa regiões insalubres, neutraliza os miasmas, conceito antigo, né, que a gente já viu, miasmas pestilentos. Se clicar aqui é justamente a simplificação do fluido que a gente vê. Fertiliza terras não cultivadas, preserva-as de inundações, constroem-se casas mais saudáveis, mais fortes, para suportar os ventos, tão necessários para a purificação da atmosfera, e se protege do clima. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade o fez criar as ciências, com a ajuda das quais ele melhora as condições de habilidade do globo e amplia o conjunto de seu bem-estar. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto constituem um incentivo para o exercício de sua inteligência e de todas as suas faculdades físicas e morais, convidando a pesquisa dos meios para evitá-los. Se ele nada tivesse a temer, nenhuma necessidade o levaria à busca do melhor. Ele se entorpeceria na inatividade de sua mente, não inventaria nem descobriria nada. A dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Melhorou com essa parte daí? Ajudou um pouco? Nós somos capazes de evitar os terremotos que matavam milhões de pessoas, hoje não matam mais, porque o homem melhorou sua tecnologia, aprendeu. Embora São Francisco não aprendeu nada, né? Ele já sabe que vai ter um grande terremoto lá e está todo mundo morando lá. Paciência, escolha sua. Quer viver lá, vive. Mas a gente tem condições de fazer prédios melhores, de reconhecer aonde tem maior possibilidade de ter terremoto, aonde pode ter tsunami, aonde não tem, aonde tem tornados.
que agora são novidade no Brasil. A gente tem condição de saber tudo isso. Houve épocas que nós não tínhamos. Aí a gente usa isso para quê? Usa isso para se aprimorar, para se melhorar. Espera aí que eu vou descobrir uma maneira de evitar isso. Vou fazer uma casinha anti-tornado aqui no sul do país. Por quê? Porque se o tornado vier o ano que vem, pelo menos minha família sobrevive, né? Não vou fazer mais aquela casinha de madeira em Chapecó. Por quê? Porque já é o segundo ano que o tornado destrói a minha casa. Né? E, ao mesmo tempo, o homem tem que ter condição de prever o tornado no sul. Ele tem condição? Tem plena condição. É que ele só está usando as ferramentas para a agricultura. Está lá um baita de uma ferramenta que não é usada, na região oeste de Santa Catarina, que vê tudo, para geada, para tudo. Agora, ninguém parou para olhar, agora resolveu se parar para olhar se isso existe, está, inclusive, disponível, e eles podiam estar sabendo. Tanto que hoje se dá um alerta de ventos fortes até 3 dias antes, aqui em Santa Catarina. Coisa que não aconteceu, infelizmente, esse ano mais cedo, né? Agora que eles tomaram vergonha na cara. Então, assim, tudo isso pode ser evitado. Ah, mas não foi evitado. Não foi. Não foi porque o homem não quis. As condições são dadas para ele. Inclusive, já estão dadas. Não serão dadas. Não dependem do futuro desenvolvimento. Elas já estão dadas. Não? Quer dizer, é a mesma lógica. Eu tenho carros seguros, mas não adianta eu sair dirigindo que nem um louco, fazendo coisas que eu não devia estar fazendo. Eu vou me matar com o carro. Pode ser o mais moderno do mundo, não interessa. Não? Agora, a dor, no caso aqui, voltando, né, eu gosto da palavra sofrimento, mas pode ser dor. É o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante. Então, vamos desenvolver. Ó, não está dando certo esse negócio de eu segurar a informação. Não está dando certo eu ignorar tal coisa. Isso daí não funciona. Eu continuo caindo na mesma armadilha. Eu não estou usando corretamente as informações para mim. E nem para os outros. Mas para mim primeiro, né? Vamos em frente. Mas os males mais numerosos são aqueles que o homem cria pelos vícios, provenientes de seu orgulho e de seu egoísmo, de sua ambição, de sua ganância e de seus excessos em todas as coisas. Essa é a causa das guerras e calamidades que causam desavenças injustas, a opressão do fraco pelo forte e, finalmente, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Seu caminho é traçado por sua consciência. E a lei divina está gravada em seu coração. Além do mais, Deus o recorda constantemente por seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecer, moralizar e contribuir para seu aperfeiçoamento. Assim como, nesses últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por todos os lados. Época de Kardec, né? Se os homens se conformarem rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na Terra. Se não o faz, é em virtude de seu livre-arbítrio e deve aceitar as consequências. Ou seja, o nosso principal sofrimento vem da gente mesmo e porque a gente se insiste em infringir as leis divinas. Se a gente está sofrendo muito, é porque a gente continua errando dessa maneira. Esse é o caminho principal do erro da gente. Alô? Congelou? Ah, não. Aqui a internet está bem irregular. Estamos parados, né? Então, a gente tem todas as condições para fazer as coisas funcionarem. Aí a gente age errado, cai na imperfeição, e pela imperfeição a gente faz o mal. Né? E orgulho e egoísmo são o pai e a mãe
de todas as nossas imperfeições mais graves. Orgulho e egoísmo. Então, é a gente mesmo que causa mal para a gente mesmo. Entendeu? Não tem ninguém. É nosso livre-arbítrio e escolha que nos traz aonde a gente está hoje. Sofrendo com sofrimentos que a gente se impõe. Né? E orgulho e egoísmo, esse tipo de sofrimento, é sofrimento moral, né? Só lembrando a vocês, não é sofrimento físico, né? Isso é sofrimento moral, sofrimento físico, que é o que nós levamos conosco, quando a gente, enquanto espíritos, a gente vai e volta com ele enquanto a gente não resolver esse sofrimento moral. Enquanto a gente não resolver a imperfeição que nos causa o sofrimento moral, né, a gente não vai parar de ter o sofrimento moral. E o sofrimento mesmo no mundo espiritual, é o que nos empurra para frente. Em algum momento você vai desistir de sofrer. Você vai assim, chega, não faço mais dessa maneira, porque eu estou sofrendo muito. Mesmo no mundo espiritual, você tem essa percepção. Não é necessariamente o sofrimento físico que você acha que tem lá, mas é o sofrimento moral que te leva a evoluir, empurra a gente para frente. Não só lá, mas aqui também. Só são diferentes os tipos de sofrimento. Né? Aqui a gente tem o sofrimento físico. Alguém ia falar alguma coisa aí que eu vi? Ou me enganei? Tranquilo? Achei um pedacinho aqui, gente, rapidinho, só voltando aqui. Oh, saiu. Caiu. Entendeu? Oi, gente, minha internet está uma benção hoje. Voltei. Aliás, é de todo mundo, tá? Pelo que eu ouvi falar, o Brasil inteiro Tá terrível. O que é isso? O item 32, o capítulo 18. Kardec fala que na Gênese que as grandes emigrações coletivas não têm como única finalidade promover as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito da população. Aí a gente já pode entender que existe um organismo social, né? Libertando das más influências e dando superioridade às ideias novas. Tá lá no finalzinho. Essa parte que eu estava lendo. Eu não peguei, Valéria. Acho que estava ruim aqui. Acho que eu devo ter pegado só o finzinho. Não lembro de você falando. É exatamente isso aqui que a gente falou. Existe desencarne coletivo, sim. O mecanismo de como isso funciona, eu acho que é bem complexo, a gente não consegue abordar. Aí não diz que existe desencarne coletivo. Concorda comigo? Hã? Lê de novo. O texto que você leu não diz que tem desencarne. Emigrações coletivas. Emigrações coletivas já é aí... Oi? Isso não é desencarne. Uma imigração coletiva não é o desencarne. Você migra como? Como assim, amigo? Desencarnando. E ele está traduzindo. Primeira coisa, você tem que sair da carne para você emigrar. A população. Se muda a população, ele está falando de desencarnação. Para você poder emigrar, para você poder viajar, você tem que sair da carne. Você assumiu isso daí como desencarne coletivo. Sim. Ele não diz desencarne coletivo. Desencarne coletivo proporciona uma emigração coletiva. Você emigra como? Assim como a imigração coletiva muda uma população de um lugar, como aconteceu com os degradados de Capela. Que quando foram para o Egito, por exemplo, não foi uma imigração coletiva? Não sei, Kardec não fala sobre Capela em lugar nenhum. Bom, vê só, eu acho que tem que conversar, que assim, a gente vai negar, então, não, mesmo toda a literatura espírita. Eu estou estudando segundo Kardec. A gente não pode ficar trazendo teorias de fora para um estudo de Kardec. Eu não estou dizendo que lá é certo nem errado, mas Kardec não coloca isso. Não estou falar de informação universal, não é um falando,
são vários em vários lugares. André Luiz é um, Edgar Armond é um. Então, se a gente for falar em ciência, se a gente for falar em ciência no espiritismo, a gente vai ver que Capela é um sistema e não tem planetas. Então cai todo por terra todo o livro do Armond, todo, se a gente fosse apegar à ciência. Se a gente fosse apegar ao espiritismo e ao ensinamento universal dos espíritos, cai por terra André Luiz, cai por terra o Armond, cai por terra um monte de gente, porque é um falando. E o movimento espírita brasileiro adora adotar um médium e um espírito. Onde estão as regras que baseiam a ciência? Eu acho assim, essa discussão é válida, eu até acho que pode ser feita, mas aqui o nosso grupo foca em Kardec. Cuidado, vocês estão estudando coisas e trazendo para cá conceitos que não estão na Gênese, que não estão em Kardec. Isso que a gente está falando é da Gênese. Que você não pode usar. Quem sou eu para dizer isso? Mas nós estamos estudando Kardec. O estudo é Kardec. O que está trazendo é da Gênese. Perfeito, mas ali para mim não ficou claro que é um desencarne coletivo. Uma imigração, olha só, eu pode dizer o seguinte, uma imigração pode ser por um período de séculos, onde eu movo um povo todo de um local para outro. Mas isso é natural, isso pode acontecer. Eu movi todo mundo da Europa, um monte de gente para os Estados Unidos. Quanto tempo isso levou para mover os espíritos para os Estados Unidos? Foi o quê? Uma semana? Em um mês? É o mesmo conceito. Tá? Isso aí é aplicável da mesma maneira. Não é, entendeu? O desencarne coletivo, como a gente fala, pressupõe um momento específico com todo mundo morrendo junto, da mesma causa. Isso aí não falou, isso aí. Desculpem. Eu já passei por essas partes. É porque deve ter uma onda especial para cada um no tsunami. Não, eu morro de atropelamento, você morre de uma doença, outro morre de velhice. Cada um morre do seu jeito. À medida que eu vou desencarnando, eu posso escolher ir para um outro lugar. É minha escolha. Porque lá é mais propícia as condições para o que eu quero passar, para as provas que eu acho que eu tenho que passar. Tem muito mais ser não civilizado na América dos Índios do que aqui em Paris. Então, eu tenho mais chances de passar por isso lá na América. Eu quero ir para lá. Mas eu vou passar por quê lá especificamente? Não sei. Por alguma coisa nesse sentido. As minhas chances são maiores lá, de me provar lá. É isso. Isso aí. Só para a gente resumir, eu imagino assim. Falando... Aparece aí o chat que eu escrevi? Eu vi aqui, você mandou uma referência aqui, né? Só abrir o chat. Isso aí, referente Nosso Lar, André Luiz, está aqui, ó. É só dar uma olhada. Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, Revista Espírita, cai por terra. Isso é verdade. Eu não tenho essas referências. Essas referências podem ser escritas, tá? Porque depois, quando eu salva tudo, tá? Então, é uma coisa que eu não estou publicando, mas podia publicar. As perguntas, o chat, eu podia publicar lá também. Então, assim, cuidado, pensa um pouco, não é cuidado, pensa um pouco em cima do que a gente está estudando. Entendeu? Isso aí vale para todos nós. Esse conselho vale para todos nós. Vale, eu não... Minha opinião pessoal, quando a gente diz que você pode até dizer que você não leu a palavra desencarne coletivo. Você dizer que a ideia não está lá é outra questão. Amiga, esse texto que você leu não se aplica ao exemplo que eu te dei? Sabe qual que é o problema, Tadinho, que a gente está discutindo muito? A sua fala está sendo contraditória. Você fala que não existe determinismo. Ok. Não existe. Não existe determinismo. Então, aquela pessoa, o que acontece? O acaso. No meio dessas duas ideias, não existe uma escolha da pessoa e uma sintonia para que ela consiga chegar até aquela prova que ela escolheu? Vamos lá. Não existe determinismo. Nós estamos sujeitos a leis divinas. Todos nós igualmente. Correto. Primeiro ponto. Correto. Qual o segundo ponto que você falou?
É que aí Você falou que não existe o acaso, mas você Não, fala acaso que, de não repente, existe. você entrou num avião que vai cair por acaso. Não, o acaso não existe. Não. Ok, continuando. É o seguinte, o avião caiu pelas leis do homem. Eu não tenho como saber, por determinismo, que aquele avião vai cair ou não. Como eu não sei que a pandemia ia acontecer, como eu não sei de nada. Predições não existem. Esse livro fala sobre isso. A Gênesis. Peraí. Vocês ouviram aí falar do avião da Predições não TAM que existem. saiu do Não aeroporto existe aqui o dom da de Congonhas presciência? e bateu no prédio da TAM alguns anos atrás? Morreram quase 200 pessoas. Lembra-se disso? Tem um amigo que... não era para estar nesse voo. Pronto, um amigo aí, meu... eu vou um exemplo para vocês. Um amigo meu é comandante. Foi tirado do voo. Não, eu não acredito que eu fui tirado do voo. Então, um amigo meu... Eu fui no voo seguinte, 2 amigos nesse voo morreram. Um amigo meu, que é comandante aposentado da Gol, falou, olha, esse avião, quando saiu do Sul, ele não poderia ter saído por causa de um defeito mecânico, que fizeram uma gambiarra, e ele, por descer em Congonhas, ele estaria proibido, ele poderia descer em Guarulhos. Com essa gambiarra, aconteceu X, ele foi dando toda a sequência mecânica de uma falha mecânica causada pelas pessoas que não queriam encostar o avião por questão financeira. Então, isso é determinismo ou isso é acaso? Isso é uma falha humana. Não, o acaso fala, depois da não existe. Mas há uma causa que ocasionou a queda. Existe uma causa, não um acaso. E nem determinismo. Foi um erro. Uma pessoa pode errar e causar um problema para um monte de gente. Determinismo é karma. É a famosa palavra de karma. Que não existe. Se você for ler a descrição, uma das formas que as pessoas atribuem, pode pesquisar, atribuir a questão do desencarne coletivo, é karma. Pode ver. Você vai encontrar a palavra karma em todos os textos. Procurem. É a infiltração no espiritismo. É um conceito que veio lá do hinduísmo, karma. O hindu se envolveu e veio migrando até os tempos atuais. Não estamos falando de karma, nem de determinismo. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Estamos falando de provas que você, como espírito, que tem um grau de livre-arbítrio X, escolheu. O que eu estou te dizendo é que a gente não escolhe a prova no detalhe. Você não escolhe que você estará num certo momento em tal lugar para morrer, ou morrerá em tal data de tal maneira. Nenhum de nós escolhe isso. Isso seria karma. Seria eu escolher o meu karma. Sendo assim, o desencarne coletivo não existe. Porque você teria que falar só, se fosse karma existe, se eu pudesse escolher o lugar que eu vou morrer, eu teria que garantir que toda a situação que eu escolhi fosse acontecer. Então eu mando nos outros. Porque não depende só de mim, depende de todo o ambiente para aquilo acontecer. Exatamente. Daí você sintonizar para que você esteja numa situação mais ou menos parecida com aquilo que você escolheu para ser sua prova. Você não vai escolher o voo X, do dia tal, da hora tal, do não sei o quê. Mas eu não tenho como garantir isso. Como é que eu vou escolher? Por exemplo, se você escolhe como prova, uma doença que você quer enfrentar, que você quer para você, porque você acha que vai ser legal para o seu progresso moral. Você escolhe uma doença que seja longa, que seja crônica, enfim, que tenha seus efeitos sobre tal órgão, entendeu? É mais ou menos isso no desencarne coletivo. Não é a hora, o lugar, o tipo do voo, destino, etc. Não. É uma situação com a qual você vai sintonizar para que você consiga vivenciá-la. De acordo com o que você escolheu. No meu entendimento, esse nível de planejamento encarnatório não existe. Você está voltando para André Luiz. Você não está em Kardec. Pode ler Kardec. Eu te expliquei o trecho que você leu. Ele não está circuncidado. Você falou a sua visão do trecho que eu li. Inclusive, no trecho que eu li, fala exatamente sobre aquela questão. Ó, cadê? Vamos ler de novo. Você falou que não existe organismo social. Vamos ler de novo. Não, olha só, o que eu falei agora para você é o seguinte, não existe essa questão do desencarne em grupo, aí não diz isso. Aí eu posso interpretar, e eu interpreto de uma outra maneira.
nem é para ser usada, né? É desencarnação. Mas mesmo isso não tem em Kardec. A palavra, ele traduz, ele é sinônimo do que a gente está falando. Ele usa emigração coletiva. Tá bom. Ou seja, que é a mesma coisa que morte coletiva, coleção de defunto, desencarne coletiva, tudo que você puder imaginar. Concordo. Então, assim, vamos concordar que houve uma imigração coletiva dos povos maias para um outro lugar? Ou dos romanos? Ou Todo mundo congelando. dos ingleses para os Estados Unidos? Isso aconteceu num determinado momento pela mesma causa? Não, eu concordo com isso. O que eu não concordo é que isso é restrito a um lugar e a uma mesma causa. Aí, como é que você vai saber disso? É só isso. Os povos que viviam em Roma, eles podem... Vamos lá. O melhor exemplo é esse dos ingleses. Os ingleses migraram, os espíritos que eram dos ingleses, em grande parte, naquele período, que não quer dizer que ele não fosse japonês, algumas vidas anteriores. Né? Então, naquele período, por algum século, os espíritos provavelmente migraram em corpo físico encarnado dos Estados Unidos para lá. E alguns podem ter ido por afinidade desencarnados, e encarnaram lá na Terra Nova, que era os Estados Unidos. E aí se começou os Estados Unidos, eminentemente com ingleses, também tinham franceses, mas eminentemente ingleses. Os franceses também foram muito para os Estados Unidos, foram expulsos depois. Né? Então, isso para mim é exatamente esse trecho que está escrito aí. E não matou-se um monte de gente lá e levou e jogou no Estado, não. Não existe isso. Eu entendo o conceito que está aí. Dessa maneira. É só isso. Pesquisem, busquem. Entendeu? Eu me convenci da seguinte maneira, vendo que eu não achava em Kardec isso. Agora, para não achar em Kardec, eu fui ler e eu fui perguntar a quem conhecia tudo de Kardec. Eu não conheço tudo de Kardec. Por isso que eu falei, está me faltando conhecimento. Eu preciso ler todas as revistas, no mínimo, para começar a ter um conhecimento mais amplo. Agora, eu definitivamente não abro nenhum livro mais. Meus livros estão todos aqui, não estão mais, estão guardados. Não tem nenhum livro aqui mais. Eu até tenho aqui alguns eletrônicos, mas eu não abro mais. Eventualmente, eu dou uma olhada lá no trecho, mas, assim, como fonte do espiritismo, não. Eu não conheço Kardec ainda. Esse é o convite que eu faço. Vão estudar Kardec, deixa os outros para lá. Depois você volta nos outros. E eu não sou contra André Luiz. André Luiz, ele falou a verdade. A verdade que ele viu. Ele viveu aquilo. Se eu tivesse no lugar dele e fosse narrar uma obra, eu narraria talvez diferente. Seria a minha visão. Não quer dizer que está certa. É a minha ilusão que eu estou vivendo ali. E o que ele narra vai contra o que Kardec diz. Em várias partes vai contra o que Kardec diz. Em vários pontos. E assim são vários autores que estão mostrando isso. Então, eu, por opção, eu fico com Kardec. Fico, no momento, eu só estou estudando Kardec, não tem tempo para mais nada. Essas ideias, é que eu falei, eu trouxe todas elas de André Luiz. Eu adoro André Luiz. Mas eu vi que está errado. Na medida que eu fui estudando aqui, eu fui desmontando elas. Aí eu sei onde eu peguei elas. Então está errado. Está equivocado. A impressão dele foi errada. Ponto final, só isso. Eu acreditava, não acredito mais. Eu vi em Kardec isso. E estou estudando, por isso que eu estou estudando Kardec. Chega. Não tenho mais tempo. Pense nisso. Você atenha o que está aqui. Que bom que você foi lá procurar um termo. Porque eu procurei na época também. Vários termos. E pedi para pessoas. Onde é que diz em Kardec isso? A pergunta que eu fiz para vocês, eu fiz um monte de gente. E a pessoa vinha com a explicação e dizia, legal, eu concordo com você, mas onde é que está isso em Kardec? Eu quero ler isso em Kardec. Aí a pessoa voltava e dizia que eu não sabia onde estava em Kardec, mas estava em André Luiz. A diferença do que a gente está falando é que a gente está falando de Kardec, mas existe uma diferença da interpretação do que Kardec diz para mim e diz para você. Porque está escrito aqui em Kardec. Não. Kardec trabalha ciência.
se você ler e estudar Kardec, vários trechos, você vai ver Kardec tem um desenvolvimento da ideia. Mental, eu estou traduzindo de forma diferente. É Não, só tudo isso. bem. Tudo bem. Mas Kardec não reforça essa ideia em mais de 2 lugares. Quando a gente tem uma ideia de Kardec, Reforça que ideia? De que existe... ela normalmente é uma hipótese, que foi vencida. Não. Eu quero saber o seguinte, Kardec não reforça que ideia? Qualquer ideia. Como é que Kardec desenvolve as ideias? Não, eu estou perguntando, Kardec não reforça essa ideia. Essa ideia de quê? De existem Não, eu mortes... estou falando qualquer ideia que você tenha, que você interpretou em algum lugar, pega essa ideia e vê a continuidade dela. Onde é que ela continua? Não, eu estou falando dessa ideias de específica Kardec que a gente está continuam. trazendo Kardec. Pois Eu é. acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum com essa discussão. Não entendi. Acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum com essa discussão. Porque Eu não estou te impondo uma ideia, eu estou dizendo o seguinte. Eu, como método, eu usei o seguinte. Eu sei que Kardec desenvolveu as ideias ao longo das obras e da Revista Espírita. Aí a minha pergunta, segunda, é o seguinte. Quando você me mostra um ponto de Kardec, e eu leio e não está explícito isso, é uma interpretação sua, a minha primeira pergunta é o seguinte. Qual é o próximo passo? Daqui, Kardec foi para onde? Você tem que saber dizer. Porque Kardec desenvolve os temas dessa maneira. Tem que ler o que Kardec escreveu na Bíblia. De Kardec interpretar aquele ponto, e o restante da obra não fala sobre aquilo. É só isso que eu estou dizendo. Gênese. Esse escrito está na Gênese, que foi a última obra dele, a síntese. Sim. Mas esse escrito daí, ele não diz claramente. Daí em diante, ele só progrediu quando ele reencarnou. A gente chega lá no 18. Vamos continuar daqui. O meu convite é o estudo. Bom, acabou o tempo já, né? Vamos encerrar. Paramos no mesmo ponto do pessoal anterior. Paramos no mesmo ponto do grupo anterior. Oi? Quem é que pode fazer Quem é que pode fazer... Mozinho, dá Qual número parou? Hein? Qual número parou? Parou no 6. Vamos para o 7. Paramos no 6, vamos para o 7. Tá? Alguém pode fazer o encerramento aí? Eu posso. Pode? Tá. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso mestre amigo, agradecemos pelo amparo recebido na noite de hoje, no estudo dessa doutrina que nos conforta, nos auxilia e nos estimula a seguir. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Que assim seja. Isso.